Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta. O podcast oficial do TDC. Olá, boas-vindas a mais um episódio do Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. O podcast onde nós recebemos os coordenadores, palestrantes e as personalidades que passam aqui pelo TDC e que falam sobre os assuntos que vão fazer a diferença na sua carreira e no futuro da sua profissão. E hoje eu estou aqui com ele, que é um empreendedor, um empreendedor de muitos projetos, né? Um gaúcho, um grande amigo, Fausto Vanin, seja muito bem-vindo. Obrigado, Júlio. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui contigo. Pô, o prazer é todo meu. Fiquei muito feliz da gente conseguir combinar esse horário. Sei como é corrido. E eu fiz essa brincadeira do começo, né? De falar, é um empreendedor de muitos empreendimentos, porque quando eu fui fazer uma pesquisa mais detalhada, vi que você é um cara bastante engajado, né? E você até brincou comigo, não, olha, na quebrada não tem essa aí, tem que saber jogar nas 11. E eu vejo que você, infelizmente, é uma exceção no ambiente onde a gente está. Você não é a regra. Quando eu desço lá embaixo e pergunto para empreendedor, desenvolvedor, cara que está no hype da tecnologia, no hype do blockchain, que é uma coisa que eu sei que é a sua especialidade, a sua origem, aquilo que você não é a regra. Então, eu acho que seria muito legal para a galera que agora está olhando, está assistindo o vídeo, está ouvindo a gente, que está olhando assim, poxa, olha lá, tem um cara aqui que nem eu lá. Como que você veio, da onde você veio, e você chegou no universo da tecnologia? Joia, bom ponto, boa pergunta. E para quem eventualmente está apenas ouvindo o nosso bate-papo, vou me descrever aqui, então, para quem está escutando. Eu sou homem negro, de 40 anos, já barba um pouco grisalho, cabelinho um pouco grisalho também. Uso óculos, uso barba. Estou com uma camiseta preta aqui do movimento da Agilidade Preta, então, de inclusão de pessoas pretas dentro do movimento ágil. E venho desse recorte de periferia. Eu sou gaúcho da periferia, mas do interior do estado do Rio Grande do Sul, que é um pouco dessa mescla da vida rural com a vida de periferia. Sim. Então, o hip hop vaneirão, aquela coisa assim, né? Não podemos se entregar para os outros. É, por aí. E então, eu venho muito desse recorte, cresci, vim desse lugar e desenvolvi a minha trajetória com tecnologia. Acho que por ser também muito curiosa, minha mãe é professora, então professora da rede estadual aqui do Rio Grande do Sul, então eu cresci não só dentro de um ambiente muito próximo das práticas de aprendizagem, porque minha mãe tinha muita coisa de material didático, ela é formada em letras, então uma casa com muitos livros e muita forma de acessar conhecimento, mas por outro lado também como professora do estado eu também cresci vendo uma mãe ativista de greve do movimento do CEPERS, de movimento de professoras negras. Ela também e o nosso estado tem um histórico gigantesco de lutas da classe da educação. Exato, né? E a minha mãe sempre muito envolvida também nessas pautas, então eu tinha essa mescla assim, de um bom espaço para aprendizagem. Então, aquele dia chuvoso que não tinha muita coisa para fazer, eu ficava lá envolvido nos livros, estudando e tal, aprendendo coisas novas. E também tinha esse exemplo em casa, assim, do ativismo e tal. Levei bastante tempo para cair nesse lugar do ativismo, fiz uma trajetória em tecnologia, enfim, aí de mais de 20 anos, mas em algum momento dessa trajetória eu me dei conta que essa representatividade de ser um homem negro, que, como eu disse, virou chavão, né? Sendo o único preto do rolê, não é legal. E que eu poderia usar os espaços por onde eu tenho oportunidade de circular, os microfones, enfim, que me abrem essa oportunidade, também falar sobre isso e posicionar que a gente precisa olhar para esse recorte dentro da tecnologia, porque essa representatividade pode virar o jogo para o Brasil de alguma forma e a gente ter um pouco mais de protagonismo, né, no que diz respeito à tecnologia e, obviamente, ter a tecnologia como um elemento de impacto social e ambiental que a gente tanto precisa aqui no Brasil, né? Sem dúvida. E você falou desse elemento, né, do estímulo desde muito cedo, do livro. Você tinha computador em casa? Não tinha. Você não tinha? Você foi pelo modo analógico de conhecimento. O meu primeiro computador que eu tive, assim, que eu fui lá e comprei e tive o computador, eu já tinha concluído a faculdade. Eu estava fazendo mestrado, na verdade, já. Estava fazendo mestrado quando conseguiu comprar o primeiro computador. Você vê. E isso não te afastou de maneira da tecnologia, porque a gente tem esse gap que parece assim, não, olha só, essa galera que vai trabalhar com tecnologia é o boyzinho que desde cedo já o papai comprou computador, ele já...
a gente teve várias pessoas aqui, eu fiz até uma menção um pouco pejorativa, mas várias pessoas que estão aqui, que têm hoje, que são engajadas, mas lá tiveram um privilégio de ter uma família, e você fez isso pelo conhecimento, mas a característica que eu acho que é, digamos assim, fundamental em todo esse processo é que desde muito cedo você tinha o estímulo à aquisição de conhecimento. E isso é uma barreira que eu acho que a gente pode começar a desmistificar, né? De não, para mim trabalhar com tecnologia, eu nunca tive computador, eu só tive um celular e tal, porque eu era pro rolê, que isso não é uma barreira a ser digamos assim, não é uma barreira, é um obstáculo, mas não é uma barreira, digamos assim, né? Não, é verdade, tem razão. Até eu depois tive a oportunidade de ser professor universitário, depois do mestrado concluído, e em algumas oportunidades dei aula para alunos de primeiro semestre, né, primeiro ano de curso. E fazia pergunta sempre, quem está aqui fazendo faculdade porque joga bem no computador? E era assim, 80% da turma. Sim. Então muitas pessoas que tinham computador em casa, jogavam muito no computador e por conta disso entenderam que uma carreira com o desenvolvimento de software era o melhor caminho, mas que na prática não se confirmou como sendo talvez o caminho ideal para muitas dessas pessoas. Talvez descobriram que uma outra carreira era o caminho, ou que simplesmente o fato de gostar de jogar no computador não significa que você vai gostar de programar em C, por exemplo, como era o caso lá na época. Que é outro mundo bem diferente. Exato, e aí nesse caso, falando assim no processo de desenvolvimento, eu me desenvolvi. Eu comecei a acessar esses conhecimentos numa época que pouca gente tinha computador em casa, né? Porque eu também já sou de uma geração um pouco mais antiga. Sim. Então já era luxo para muita gente, né, nessa época. Sim, mas, eu obviamente, acho que quando a gente tinha essa idade, assim, de primeiros contatos, ali, 14 anos, Isso. a gente estava falando ainda dos Pentium 386, era uma coisa ainda muito incipiente. estava entrando nas empresas do interior, porque eu cresci no interior. Os então... mainframes mandavam, né? O personal computer era uma realidade que estava chegando na casa das pessoas. No Brasil, chegando, a gente tinha um gap, né? Tecnologia lá fora, anos 80, aqui anos 90, tinha um pouco disso. Exato, né? O Brasil que adota até hoje tecnologia com um pouco mais de atraso, né? Então também tinha um pouco dessa realidade. Mas em algum momento essa curva passou. E aí muitos dos meus amigos tinham internet em casa, computador em casa, e eu sempre acessando o laboratório da faculdade, que sempre foi mais do que suficiente para mim, porque aí também o meu caminho de desenvolvimento, como foi na faculdade... Sim. Eu tinha toda a infraestrutura da faculdade ao meu dispor, né, em laboratórios, em biblioteca e tudo mais. E como eu já cresci numa biblioteca em casa com muitos livros, então eu me sentia super confortável nesse espaço. E aí eu tive a oportunidade de ser bolsista de iniciação científica a uma certa altura da faculdade, o que obviamente me abriu uma série de olhares para desenvolver uma carreira dentro do mundo acadêmico, mas também me abriu a oportunidade de passar boa parte do meu dia na universidade. Então a minha necessidade do computador ela acabava sendo muito pequena. O professor passou um trabalho que precisa fazer um algoritmo lá, implementar e tal. Eu usava o laboratório da faculdade, fazia a parte de implementação e entregava. E o restante às vezes fazia manuscrito. Na mão mesmo. Na mão, entregava. Não, assim, eu não senti falta a ponto de dizer, eu não consigo fazer a faculdade se eu não tiver um computador em casa. Vai me perguntar se eu queria ter, óbvio que eu gostaria, mas né, é um investimento que ficou para mais adiante. Não, porque provavelmente você ia ter que fazer uma escolha. Né? E essa escolha ia doer em outras partes. Exato. Né? E eu te entendo bem nisso, porque não a gente ficando não só preso nessa questão mais específica da origem, né? Mas eu entendo que essa chave que você traz da educação e que você levou adiante, né? Então você é mais uma geração de educadores na sua família, né? Tem essa coisa da busca incessante de conhecimento, não só para você, mas para passar ela adiante. E isso me parece que não é também uma chave que acontece com muita tranquilidade. Às vezes a gente está num ambiente que nos joga para uma competição, né? E quando eu consigo acessar, por exemplo, eu subir um pouquinho aqui melhor, eu vou tentar, ao invés de eu trazer a galera, eu vou tentar me proteger. Tem um pouco disso, né? Não, provavelmente por uma pressão desse mercado que te bota na cabeça que você precisa ser um competidor e não um cooperador, né? Mas que te joga para isso. E isso não foi a tua praia, né? Não foi, mas é muito verdade isso que você está falando, e olhando especialmente dentro da comunidade negra, a gente vê muitos movimentos de inclusão e diversidade nas empresas hoje, mas que muitas vezes ainda passam por
por esse lugar de ter, sei lá, o preto único, o indígena único, Sim. o gay único, o trans único dentro das empresas. Para cumprir a cota ali, Exato. né? Ou para muitas vezes dizer, ok, esse ponto a gente já resolveu, sem se dar conta de que a oportunidade que você tem de trazer mais pessoas, até pela representatividade que o país todo tem em termos de, né, população negra, que é mais da metade da população, não pode parar no primeiro. Então, essa ideia de esse conceito de racismo estrutural que passa pela construção do conceito de raça, especialmente no Brasil, que é o nosso recorte onde a gente está falando, ele leva muito essa ideia de competição também dentro desse recorte, ou seja, que faz que muitas vezes a pessoa negra inconscientemente lute para ser o único ali, cativo daquele espaço. Porque se só tem um espaço, né, eu vou lutar para ser eu a ocupar aquele espaço, né? E você falou sobre essa questão de diversidade, eu enxergo que deteriora a nossa capacidade de produzir conhecimento, de produzir tecnologia, enquanto a gente continuar produzindo uma tecnologia que está focada em 40 e poucos % da população, se isso, né? Sendo que a outra parte, que é a grande maioria que você falou, ela está muito à margem, ela está na tecnologia muito na borda, né? A tecnologia da galera é usar um celular, é ouvir um Spotify, é ouvir... Ser consumidor. Ser o consumidor e não o criador, porque quando ele se torna criador, ele se torna agente daquela realidade, né? Exato. E a gente vai falar aqui no podcast, eu quero falar com você sobre essas novas tecnologias, mas eu quero, antes disso, pensar um pouquinho no que você enxerga como empreendedor do mercado hoje, né? Porque a gente fala muito inovação, todo momento a gente sente pressão, o que é a próxima bola da vez, e eu queria saber como que você enxerga, dentro da tua perspectiva, obviamente, né? Afinal de contas, a gente é trespassado por isso, é impossível você falar, eu vou sair fora de mim, agora eu vou falar do mercado. De como você enxerga as oportunidades que estão disponíveis nesse mercado para poder empreender, mas não esse empreender que se espera do comum, né? Um empreender que faça realmente alguma diferença para essa evolução, para esse desenvolvimento da galera. Né? Legal, querido. Bom ponto. E quando você fala sobre essa galera estar na borda, essa galera também está geograficamente na borda, né? Os bordões das cidades, as periferias compõem exatamente essa composição, porque no processo de gentrificação das cidades, eles foram empurrando as populações pretas e pobres para as bordas, para as periferias. E aí existe uma construção que ela é muito característica desse processo, que é a do entendimento de que o que está no centro, o que está dentro desse espaço, tanto geográfico quanto desse espaço de controle e de poder. Um espaço, às vezes, cognitivo, né? Do também, pensamento só vem para aquele centro, né? Exato. E esse espaço cognitivo, ele compõe essa ideia do zeitgeist, né? O que tá rolando nesse contexto, ou a filosofia, a visão de mundo que rege esse centro como a totalidade. Isso. Mais do que ser uma dinâmica de poder, acaba nem sendo percebido o quanto o que há nesse entorno também existe. Sim. E aí isso é um ponto desafiador, pegando a tua pergunta em relação ao empreendedorismo, porque muitas vezes a gente acaba deduzindo de que esse contexto do empreendedorismo brasileiro, que especialmente aí onde eu mais circulo, no ecossistema de startups, por exemplo, de que essa mecânica de você criar uma startup com universitários, né, que geralmente são herdeiros, filhos de pais empreendedores, de famílias empreendedoras, enfim, que vão construir um negócio de base tecnológica que vai passar para um investimento anjo, um pré-seed, um seed, Series A, Series B, vai ter um exit, eles vão ficar milionários, vão criar um outro business, sabe? Essa jornada do empreendedor dentro dessa ética é visto como o único caminho dentro do ecossistema de inovação. Enquanto está rolando nas bordas e na periferia jeito de ser empreendedor completamente diferente, por muitos motivos, né? Mas um deles também é pela percepção, pela ética da condução dos negócios ser pautada por outros valores.
A gente está costumeiramente acostumado com um modelo de empreendedorismo baseado na exploração do capital para benefício próprio. Certo. Ou seja, quantas vezes a gente ouve falar sobre mas como é que você mapeia e lida com os competidores? Ou seja, é um modelo de competição. Você mesmo acabou de trazer esse exemplo. E esse modelo de competição, ele cria uma lógica de escassez na qual eu preciso ter, né? Ou seja, eu preciso acumular. Se eu não conseguir construir e acumular por conta própria, eu vou ter que tirar de você. Sim, e aí essa ideia cria no mercado um sentimento de jogo de soma zero. Ou seja, para eu tenho que tirar de alguém. Exato. Enquanto quem está na borda, quem vem de uma outra construção ética, não constrói negócios dessa forma. Né? Então você trabalha no modelo de solidariedade, você trabalha no modelo de cooperação, você trabalha no modelo de proteção e sobrevivência, muitas vezes, que faz com que você acesse outros lugares na forma de empreender. Então, pensar um negócio periférico ou dentro dessa lógica mais afrocentrada, como a gente costuma dizer, também é entender que não é um objetivo você ser o maior do mercado e acabar com a concorrência. Porque a gente já percebe, digamos, a falência desse modelo competitivo quando você pega, por exemplo, instituições muito básicas na nossa socioeconomia, por exemplo, o PIB, que é uma ideia de acumulação. Não, eu preciso produzir, mas produzir para quê? Produzir para quem? Produzir sobre que condição? E a gente olha, por exemplo, nós temos um modelo econômico pautado pela produção de coisas, né? Os gringos stuff, né? Qualquer coisa. No Brasil, especialmente commodities aqui, né? Exatamente. Nós ainda temos aquelas coisas mais básicas, com menos camadas de valor agregado, em cima delas, né? Que são a base dessa pirâmide econômica, né? E a gente acaba consumindo o que vem de fora, até tanto no patamar da prática do dia a dia, quanto no patamar emocional, do tipo, a marca é uma questão de status e tal. E eu comecei a falar tudo isso porque me pareceu muito interessante você trazer essa questão de que dentro desses movimentos periféricos existem provavelmente soluções para problemas que são insolúveis quando são abordados por essa dinâmica do tempo. Vide o nosso problema de aquecimento global, o nosso problema de coisa. Eu acho que quando essa construção, quando a gente fala de diversidade, a gente entra numa chave, me parece, daquilo que você falou no começo, né? Não, diversidade, Júlio, você tem que ter pelo menos um negro no seu podcast, então convide um. Não, cara, diversidade, na minha visão, e aí eu queria saber a tua visão, eu preciso desse assunto no meu podcast. Se ele vai ser trazido, tudo bem, obviamente que ele não tem como ser trazido por uma pessoa que não é uma pessoa negra, mas eu preciso desse assunto, é isso que eu preciso trazer, porque isso precisa ser uma ideia que vai adiante. Se ela for só a presença sua aqui, não, que bonito, ele está aqui e tal, não adianta nada, absolutamente nada. Não concordo e desde que, digamos assim, a gente também consiga abrir espaço para que as pessoas negras possam falar sobre inteligência artificial, sobre blockchain, sobre inovação, sobre métodos ágeis, que são, digamos assim, as temáticas que pautam, por exemplo, espaços como esse, né, que são excelentes, para que a gente não coloque a pessoa negra num lugar recorrente, né, de falar sobre as questões raciais, sistematizando um processo de acessar elementos que muitas vezes são traumáticos da história das pessoas e que muitas vezes acabam aparecendo nos conteúdos, podcasts, enfim, em materiais de conteúdo que a gente gera muitas vezes com um efeito de entreter as pessoas, né? Então, acho que conta a tua história triste, de superação. Exato. Então, né, aquela lágrima que vai aparecer no programa do Fantástico no domingo à noite, não é essa a ideia, mas acho que essa representatividade ela é importante para que a gente use esses espaços para que a pessoa preta que está escutando, está assistindo, olhe e pense, cara, eu quero estar lá daqui, eu quero ser entrevistado nesse podcast daqui a 5 anos. Porque viu que uma pessoa preta pode chegar lá, mas porque viu que essa pauta está sendo tratada com carinho, está sendo tratada com abertura, com espaço.
E um ponto que você falou que eu acho importante nisso que você trouxe de uma representatividade verdadeira ou consistente, para usar uma outra palavra, passa um pouco sobre um conceito que se tornou comum de apropriação cultural, como é chamado. Sim. Porque a apropriação cultural trata justamente da utilização das simbologias de uma determinada cultura sem o significado dessas simbologias, ou seja, você desassocia... Só como uma estética. Exato, uma simbologia do significado. Então, assim, e sumariza um pouco desse ahá que eu tive em algum momento da minha trajetória, que eu não posso ser um cara preto no palco sem eu posicionar esse assunto e dizer, galera, todo mundo notou que eu sou o único cara preto do palco ou da plateia, do todo, quando isso acontece. Quando não acontece, a gente pode celebrar outros momentos. Porque, senão... De novo, como você falou, eu seria uma simbologia vazia aqui dentro por não ter essa representatividade. E dentro da comunidade negra, para fechar essa parte, assim, pelo menos para mim, e mesmo dentro da comunidade negra, existem uma série de espaços e momentos no qual um cara como eu, por exemplo, tem que ficar quietinho lá, sentar e deixar que a representatividade de outras pessoas apareça e surja, porque mesmo dentro da nossa comunidade, também existem uma série de representatividades que precisam também ter a sua manifestação. Das pessoas negras retintas, das pessoas negras de candomblé, de umbanda, sim, das pessoas negras que, por exemplo, no meu caso, vivem um relacionamento interracial. Sim. Então, dentro da comunidade negra, em muitos casos, eu tenho que sentar e escutar. Sim. Né? Quem tem história para contar, de construir, por exemplo, todo um relacionamento pautado por esses valores entre duas pessoas negras, com filhos negros que vão ter, sabe? Então, toda essa construção, ela em alguns momentos, eu vou lá, sento, escuto, aprendo com os mais velhos, e isso é parte dessa ética que a gente está conversando aqui, na qual a gente entende que, em alguns momentos, o protagonismo ele é circunstancial. Né? E isso vale para os negócios também. Entender que o nosso negócio, em alguns momentos, em algumas circunstâncias, ele é protagonista, em outros momentos, talvez nem tanto. Eu trabalho com blockchain. Blockchain já foi uma vedete do ponto de vista de mercado. Hoje é inteligência artificial. E a gente está, obviamente, mesmo assim, ocupando o nosso espaço, exercendo os nossos projetos, as nossas ações, mas abrindo espaço para que outros temas também dialoguem. E eu gostei muito que você deu esse fechamento, porque eu queria mesmo entrar na pauta da tecnologia, porque você foi muito no ponto agora que você falou, poxa, eu trabalho com blockchain, que já foi a vedete. Quantas vedetes a gente já teve nesse mercado de tecnologia? Né? Cloud, né? Teve e a gente tem as intra-ondas e as extra-ondas. Tem as intra-ondas dos serverless, do microserviços. E aí eu queria que tu me desse um pouco da tua visão sobre essa corrida, seja do mercado como para dentro, né? Que o mercado de tecnologia um pouco pressiona, de você tem que estar sempre no... Ele pressiona o desenvolvedor que está lá na ponta, ser sempre o cara que tem que saber a próxima onda e tal, mas que não necessariamente ele está trabalhando isso de forma a criar cadeias de longo prazo. Você falou assim, agora o blockchain está indo para cá. Então você já pegou... Esse seu hype que estava lá, você já está começando a sentar ele provavelmente no lugar onde ele vai ficar nessa estrutura. Mas como lidar com isso e não, por exemplo, pessoal, você chegar lá nos seus empreendimentos e dizer, pessoal, acabou o blockchain, agora é IA. Como que você lida com isso? Ótima pergunta. Eu tenho um sentimento, assim, de que muitos agentes do mercado, porque o mercado de tecnologia hoje pauta praticamente tudo que acontece na nossa vida. Eu percebo que existe uma prática recorrente de gerar estímulos para o mercado. E os gigantes de tecnologia são campeões em fazer isso. Geram-se os estímulos e se espera como é que as coisas retornam. Aconteceu alguma coisa, hein? Deu um BOzinho ali. Tá bom, vamos ver como é que eu fiz. Agora que você falou do fechamento, que bom que a gente fez esse fechamento. Isso. Vamos lá, vamos no fechamento. Já pode ir direto ou... Pode ir? Bom, eu achei muito legal que você fez esse fechamento, porque eu quero voltar para esse ponto que você deu no final, assim, sobre a vedete, né? O blockchain é a vedete, e a gente já teve muitas vedetes
na tecnologia. Cloud, a gente teve as ondas que são internas da tecnologia, o microserviços, os serverless, que foram para um lugar nessa história e eles estão sedimentados lá. Você falou como o próprio blockchain, né? Você já está colocando ele no lugar, olha, já foi, agora é IA. E eu queria saber como que você lida com essa pressão que o mercado faz dioturnamente para que a gente o desenvolvedor esteja na crista na onda, o empreendedor tem que estar falando sobre isso para você não chegar lá para a sua galera sempre e dizer, galera, não é mais blockchain agora, é IA. Esquece tudo que nós estávamos fazendo, larga tudo e vamos para IA. Tá certo. E eu tenho um sentimento que o mercado acaba fazendo, os gigantes de tecnologia têm essa prática principalmente, mas acho que é muito comum em grandes influências do mercado, empresas de grande porte principalmente, de gerarem os estímulos e verem as respostas, né? Então, alguns assuntos, de certa maneira, começam a ganhar alguma atenção e os provedores de serviço que vivem de entregar soluções, eles alimentam essas temáticas e vamos ver o que isso retorna. Vamos ver para que lado isso vai. Você citou o exemplo de Cloud Computing, por exemplo. Cloud Computing, eu faço uma análise de que o timing de cloud teve muito alinhado com uma mudança econômica que estava acontecendo nas organizações também. Não foi só uma mudança tecnológica, que acabou gerando, digamos assim, a tempestade perfeita, falando em nuvem, tempestade perfeita. Sim. Aqui, para que isso acontecesse, porque as empresas estavam cada vez mais restritivas do ponto de vista de investimento de capital, né? O chamado CAPEX, né? O dispêndio de capital para você adquirir patrimônio. E infra sempre era a conta mais alta do DRE da empresa. Exatamente. Naturalmente, as empresas também têm um pouco de restrição para custo operacional, mas a partir do momento em que a nuvem chega como uma solução de custo operacional atrelado ao crescimento do seu negócio, de certa forma você... Escalável. Exato, essa escalabilidade, obviamente, ela pode ser perigosa se a aplicação não estiver muito bem estruturada, mas, por um outro lado, ela te permite uma gestão financeira para você que está com, digamos assim, pressão de caixa para reduzir o dispêndio de aquisição de capital, de comprar hardware para aumentar o data center, aumentar espaço físico de data center, ar-condicionado, enfim, etc, etc. Você está limitado, está apertado, digamos assim, a garganta, o cinto em relação a esse custo. Cloud surgiu nesse momento. Você tirou o salto de fé naquele investimento imobilizado que você tinha antes. Né? Mas o mercado já vinha tentando provocar esse assunto antes e ele não estava pegando. Né? Então, blockchain, por exemplo, também surgiu há vários anos atrás, mas a crise financeira de 2008 foi um grande motivador para o crescimento de Bitcoin, que foi o que fez com que blockchain entrasse na pauta para valer. Sim. Então, existem elementos circunstanciais que fazem com que esses assuntos ganhem um pouco mais de tração. Né? E, sei lá, vamos pegar agora a AI que a gente está falando, que tem essas mudanças do modelo de trabalho das organizações no pós-pandemia, gerou o desafio da produtividade em trabalho remoto para diversas equipes, no qual ter um copiloto, né, como algumas marcas estão chamando aqui. O Copilot. Exato, para você aumentar a produtividade de uma equipe geograficamente distribuída, que muitas vezes está reduzida por uma série de fatores, mas que conseguiu, digamos assim, encontrar uma característica de produtividade no pós-pandemia, essa solução caiu como uma luva. Porque não à toa ferramentas como, sei lá, um Canva já estava fazendo sucesso. Porque a pessoa já estava... O custo para investir em contratar um designer para fazer um post já estava difícil. Sim. E aí a gente agora, além de tudo, você escreve num prompt e ele gera o post. Né? Então, essa hiperconsumerização do trabalho criativo, digamos assim, dentro da gestão dos negócios, na minha opinião, muito influenciado pelo pós-pandemia, estendeu um tapete vermelho para essas soluções como os GPTs da vida ganharem
mercado, porque atendeu de certa forma um contexto, mas o mercado vai provocando, porque inteligência artificial não é novidade nenhuma no mercado, né? Está aí há muito tempo. As LLMs, né? Exato. As Long Learning Machines, elas não são novidades. O que talvez me parece que tem dois elementos. Você citou duas coisas, você citou várias coisas que a gente abordou ao longo de vários episódios aqui, e eu vou tentar pensar elas para a gente poder costurar a nossa conversa também com o conteúdo todo dessa segunda temporada. Legal. Que tem, eu diria que tem dois elementos muito práticos aí. A pressão que a pandemia trouxe pela digitalização, aquela transformação digital, que era uma ideia. Não, ela era uma ideia. Tipo, na volta a gente compra, sabe? Não, eu já trouxe aqui, eu tenho uma equipe de transformação digital e um dia sai. Aí, em uma semana foi todo mundo para casa, em 3 meses, a galera falou, galera, não vai dar. Nós vamos ter que continuar trabalhando, vai ter que se criar um novo mercado. E isso, sem dúvida, pressionou o mercado para um lugar, que era, existe um mundo onde as pessoas produzem tecnologia da sua casa, né? Mas, em outra chave, digamos assim, dessa história, nós não fomos preparados para isso. Nós não treinamos para isso. Nós fomos pegos no susto, do tipo assim, a partir de agora você tem que produzir. E você não acha que isso faz com que a adesão dessa tecnologia de produtividade, somada com essa ideia de que agora existe um conflito, é um campo em disputa, a ideia é se nós vamos voltar ou não vamos voltar, vai ser home office, não vai ser híbrido, vai ser uma coisa estranha. A gente está completamente despreparado para colocar a IA como copiloto nessa história? Eu acho que a gente está preparado para consumir. Acho que a gente está sistematicamente treinado a ser consumidor disso, né? E talvez essa tecnologia cumpra um papel de que no presencial... eu uso muito o exemplo do elaborar um e-mail, né? Porque pega lá um ChatGPT para elaborar um e-mail é um uso super básico, digamos assim, né? E simples da ferramenta, no qual faz com maestria. Mas a gente elaborar um e-mail muito bem elaborado, formal, para uma ocasião especial, no escritório, você tinha... Pessoal, preciso elaborar um e-mail. Alguém me ajuda aqui para elaborar um e-mail? Não, eu sento com você aqui, sentava com um colega e você faria um trabalho maravilhoso, talvez com o mesmo nível de qualidade. Só que agora a pessoa está em casa e ela vai chamar alguém lá no Slack, por exemplo, para pedir, ou no Teams, para pedir ajuda para fazer esse trabalho. Para fazer um pair. Isso, só que daí a pessoa talvez não pode naquele horário, porque não sei o que, tem uma reunião, vai fazer depois e tal, não conectou, falhou a conexão, tá, vai a câmera, tá mudo. Agora você tem... aqui ao alcance da mão, colega de trabalho, para você poder fazer essa construção. Porque esse colega de trabalho talvez tenha lido mais livros do que qualquer colega seu de trabalho já leu. Sem dúvida nenhuma. Ele já leu muito mais. Exato. E aí a gente, nesse papel de consumidor, eu acho que a gente está preparado, porque nós somos inteligentes, né? O ser humano é inteligente, mas é preguiçoso demais. Então, para a gente resolver isso com IA, é muito fácil. A gente não está preparado para fazer os cálculos de a que custo a gente vai fazer isso. Porque, como você bem falou, nós não fomos preparados para o que aconteceu, né, em termos de pandemia, apesar de termos passado por H1N1, infelizmente outros ciclos pandêmicos que são recentes, nós não nos preparamos, não estávamos preparados o suficiente. Talvez venham a ser recorrentes, Exato, né? Nós temos esse problema que não é que... acabou, tudo voltou ao normal, né? Exato, bem um ponto que eu ia abordar, porque daí quando você traz esse ponto que é uma dúvida recorrente, mas vai ser presencial, vai ser híbrido, vai ser remoto, enquanto a gente vai ficar discutindo os vai ser, cara, vem outra onda que a gente não sabe o que vai acontecer. E é porque a gente está aqui ainda olhando para isso, pensando, não, agora já passou, acabou a tempestade, agora a gente vai ajustar a casa, é isso que você estava falando. Na volta a gente compra e a tal da transformação digital, e você está deixando coisas para depois que são para ontem, que tem que fazer logo, que é se preparar como gestão, preparar o seu time para deliberar e entender qual é a produtividade que a gente quer ter. Porque também não dá para sentar e discutir. A gente tem que discutir se a gente vai adotar a inteligência artificial ou não. Cara, essa discussão já foi. Esse trem já partiu. Já partiu, essa decisão já está tomada. A questão é qual é a produtividade que a gente quer atingir. Porque a inteligência artificial vai atuar conosco nessa produtividade. Onde nós precisamos mais produtividade? Para que você também não tente colocar a inteligência artificial para preencher um lugar que é um design thinking com a equipe inteira numa sexta-feira à tarde, que vai ter que acontecer.
Exato. Porque é um outro tipo de construção que precisa ser feito. Isso. E eu acho, e é interessante, né? A gente até chegou a discutir isso aqui em um dos episódios, e eu gostaria muito de ter tua visão sobre isso também, que é a questão da mudança que a inteligência artificial vai impactar não apenas na questão da produtividade, mas na questão do modelo de construção de massa crítica. Por que eu digo isso? Como que você conseguia acessar conhecimentos diversos e tentar montar uma massa crítica? Eu chamava o Fausto aqui, chamava o Daniel Wilde, chamava o Sérgio Gama, galera com um backgrounds completamente diferente, sentava, vamos fazer um projeto junto? E eu te perguntava, e eu falava coisas para você, falava coisas para ele. E quando eu falasse uma coisa para você, você ia olhar para mim. E se eu falasse uma bobagem, porque a gente fala às vezes na empolgação, no sentimento, uma coisa que eu não tenho tanta segurança, você ia olhar para mim, ia balançar a cabeça, né, e dizer, acho que dá para fazer. Você ia reter aquilo, né, na parte da emoção e tocar. Só que a IA, ela é muito estrito senso, né? Você fala uma coisa para ela que não faz sentido, você manda um prompt meio errado, ela te devolve na sua cara uma alucinação. Que é tipo assim, olha, se falou uma bobagem, isso que você fala não tem sentido. Eu não entendo a sua língua. O que eu consigo gerar com isso é uma coisa com mais nonsense ainda. É mais nonsense ainda. Então, você acha que talvez vai mudar, porque quem vai vir para essa mesa de reunião, não é só mais o Fausto, vai vir a IA junto, né, para essa conversa. E talvez isso, em determinada medida, mude o jeito que a gente cria massa crítica. Ou talvez isso seja um pensamento já muito metafísico do que ela é capaz de fazer. Porque eu nem estou falando que ela sabe que ela está fazendo. Ela só está fazendo porque é da propriedade dela fazer. Ela se imputa e ela te devolve. Se você imputa mal, ela te devolve algo estranho. Bacana, cara. Ótima pergunta. Assim, eu penso que tem dois fatores que são importantes aqui, que eu gostaria de destacar, de muitíssimos que surgem, né, dentro dessa fala. Um é essa questão da possibilidade que a gente tem de acessar, como você bem trouxe, conhecimento em larga escala, que passa para nós, como comentei agora há pouco, essa ideia de que muitos ecossistemas entendem que eles são a totalidade do que é a verdade e esquecem o que está na borda. A gente também não pode esquecer que, apesar de tender ao infinito, não é infinito. Sim. O conhecimento acessado por uma ferramenta dessas de deep learning, né, como a gente está falando aqui. Não IA vai... generativa. Exato. A IA generativa não vai... não tem acesso a todo o conhecimento gerado pela humanidade, porque todo o conhecimento gerado pela humanidade não está disponível, né, nos bancos de dados. Exato. Então ele também é limitado dentro dessas visões, né? E isso abre, por exemplo, discussões importantes em relação, por exemplo, ao racismo algorítmico. Porque quando você introduz vieses de pensamento, vieses inconscientes pautados por visões de mundo de pessoas que reforçam esse racismo algorítmico, esse racismo estrutural, isso vai se manifestar no algoritmo e na tecnologia. Se o modelo capitalista ele é sustentado por uma lógica racista estrutural, é impossível que eu faça dentro dele uma IA que não tenha isso. E aí você digitalizou, deu... É ciência pura. Exato. Se você botar laranja de um lado, vai sair suco de laranja, não sai suco de goiaba. Exato. E aí quando você fala do processo criativo da construção, a possibilidade de não acessar esses lugares, para mim, é o mais perigoso. Sim. Porque a gente, ao natural, a maioria das pessoas prefere gastar o menos tempo possível para combinar o jogo e depois botar para rodar. Entendi. Executar. Dentro das empresas, se a gente parar, por exemplo, para fazer um design thinking, é muito difícil nas organizações, porque a gente... Caro. Exato, é caro. Nós temos muita coisa para fazer. Exato. Temos um backlog gigante, nós temos muitos pedidos, temos bugs para corrigir, então você acaba sempre recorrendo à operação, o operacional, para justificar motivos para não executar o ritual da edificação do conhecimento. Isso. Né? Então... E a gente é meio que vendido a ideia de que a gente, como brasileiro, é muito bom de gambiarra, a gente conserta o avião voando e a gente tem esse problema que parece que está sempre funcionando, mas está sempre capenga. Isso. Sempre faltando alguma coisa. E essa coisa que falta, talvez, é esse conhecimento que nunca se desvincula
de uma tendência hegemônica centralizada ali. E tá sempre na operação, digamos assim. A nossa característica do jeitinho brasileiro é lá na operação, no dia a dia, no operacional de alguma coisa que saiu errado, um cano que furou e alguém conseguiu, sabe? Ou seja, é bem da execução da operação. Mas a gente também precisa desses momentos de edificar o conhecimento, como eu falei aqui, não, vamos fazer um processo criativo, vamos fazer um processo de pensar produto, vamos fazer um processo de pensar no cliente, de pensar possibilidades, ideias. E aí, à medida que a gente vai esvaziando o nosso arcabouço de conhecimentos, e isso vai reduzindo drasticamente a qualidade daquilo que a gente é capaz de fazer. Sim. Então, imagina, como você falou, pessoas diversas em que, sei lá, um cara é geek, gosta de livros épicos e tal. Um outro cara é fascinado por história antiga. Um cara é das artes. Daqui a pouco você vai descobrir que tem um cara que toca um instrumento e ele estava estudando aquele instrumento e dentro daquilo ele tinha uma técnica para aprender, sei lá, aprender a tocar um instrumento que ele usou como exemplo para poder fazer aqui na prática, sabe? Essa capacidade de alimentar o imponderável com tudo que a gente puder acessar de conhecimento vai ficando muito limitada, porque a nossa... Estrangulada até, eu acho. Exato, estrangulada por essa nossa... Digamos assim, a gente diminui o arcabouço. Sim. E no final das contas todo mundo só sabe as mesmas coisas, entendeu? E aí Porque essa é a característica da LLM, né? Ela ficar se repetindo e retroalimentando e reproduzindo as mesmas coisas. Isso é o overfitting, né? Do lado, quando quem treina o modelo lá, a rede neural multicamadas lá, esse risco lá com uma base de dados pode te levar a esse overfitting. É um pouco disso. E aí daqui a pouco a gente está discutindo assim... qual é o TikToker que eu conheço que você não conhece? Mas todo mundo tá falando sobre, sei lá, TikTokers. Não que eu tenha nada contra a mídia social, mas a gente acaba... Mas como exemplo, funciona Isso, bem. Exato. A variabilidade das coisas acaba ficando muito horizontal. E a gente vai perdendo essas profundidades, não só do ponto de vista da produtividade, que é o que, de certa forma, puxou o nosso assunto, mas olha que louco a gente perder a profundidade do que é o ser humano. Isso. E aí, num contexto em que você não é capaz de exercitar e desenvolver profundidade naquilo que você efetivamente... Os assuntos que você se conecta, aprender com calma, com profundidade, sem a cobrança de que você está aprendendo isso para passar numa prova, e você vai ficando raso nessa visão, você paga um pênalti imediato que está lá batendo na tua saúde mental. Sem dúvida. Os burnouts vão aumentando, vai impactando a capacidade das pessoas de ser resilientes no problema. Elas vão... É mais fácil eu passar adiante esse problema para outra pessoa ou para alguém que vai vir a seguir. Afinal de contas, os grandes problemas eles dificilmente cabem numa vida, né? Exato. É uma construção de mais longo prazo. Então, sei lá, não me interessa muito, dado que vai vir outra pessoa aí no futuro, eu já estarei morto quando isso for um problema. E eu enxergo isso que você falou muito claro, assim, a nossa... quando você pauta a discussão de inteligência artificial a partir desses... Quase como... ela vai jogando meio que umas pasadas de areia em cima das coisas, sabe? Quando você tem que... Nossa, ali tem o cocô do gato, sabe? Ao invés de eu ir lá limpar, eu só jogo uma pá de areia em cima. Eu vou tapando as coisas e eu vou jogando camadas em cima, e mais camadas e mais camadas. E eu não consigo voltar para o princípio do porquê realmente eu estava fazendo isso que eu estou fazendo, né? Porque... Se uma coisa é fato dentro da sociedade que a gente construiu até agora, é que cada vez mais a gente se afasta do princípio, a gente se aliena, né, usando a palavra correta, sem medo de usar a palavra de alienação, você se aliena do motivo pelo qual você estava fazendo a coisa. Por que eu estou construindo aqui um software para fazer? E eu até comecei essa discussão aqui com uma pessoa que era mais... que era um dev de carreira, né, falando sobre... Como a gente produz código demais, né? Para que tanto código? Para que de repente já tem, nem era código o problema do negócio, e daqui a pouco eu tô lá dizendo assim, não, agora eu... E isso tem muito na tua área, né, de empreendedorismo. O que dropa de startup para fazer coisa inútil... sim. É mato. Ou coisa que alguém já faz melhor. Eu já vi acontecer bastante, né? É o sistema, porque esse ecossistema de startups que a gente estava falando aqui, ele é sustentado por uma sistemática de 1 a cada 10. Sim. Na lógica do pensamento do investidor, que é
Se 1 em cada 10 negócios que eu investi deram certo, eu tô bem. Valeu o dinheiro perdido nas outras 9. Mas para que as 10 existam, a gente tem que fomentar 100 mil Sim. startups a existirem. E aí isso faz com que essa sistematização de nascer e morrer em negócios o tempo todo vire sistemático. Eu já tive a oportunidade, olha que eu tenho envolvimento grande com negócios de impacto social. Sim. E estava participando de um processo de modelagem de negócios de impacto social. Modelagem de negócio mesmo, como Claro. tradicional, mas exercitando um pouco dessa mentalidade startup de desenhar persona e tudo Sim, mais. sim. Os projetos de impacto foram organizados por temáticas. E eu, em algum momento, eu estava com outros empreendedores trabalhando os mesmos temas que o meu tema, no caso, eu estava focado em parentalidade, pais, filhos, tecnologia. E vários estavam trabalhando mais ou menos maternidade, coisas, assuntos correlatos. Então, nós tínhamos uns 5 ou 6 projetos e, assim, vários agrupados. Sim. Em algum momento, eu tive um ahá, assim, e pedi a palavra e fiz uma pergunta. Gente, agora, depois desse exercício, me veio uma coisa que eu gostaria de perguntar. Essa dinâmica que vocês estão fazendo é para a gente se dar conta de que, em vez de cada um criar o seu negócio, nós 5 poderíamos estar trabalhando juntos e fazer um negócio só? E aí as pessoas se olharam e falaram: não era bem essa a ideia, a gente não tinha parado para pensar nisso. Porque o sistema não está voltado a isso, o sistema é voltado a... te joga para outro lado. Exato, então, cara, dane-se se está gerando tanto código. O importante é que gere o código, porque algum desses vai dar certo, algum desses vai ser bom. E aí, o sopro de esperança que nasce para nós nesse sentido, para não sair da tecnologia, é o movimento software livre. Sim. O movimento software livre é o movimento do software necessário. Sim. Ou seja, está sempre pautado em algo que há entendimento de necessidade, né, ou demanda por soluções. Uhum. E a comunidade vai trabalhar naquilo, vai corrigir bug, vai desenvolver, evoluir o produto, como aconteceu, né? O Linux é talvez o maior exemplo disso tudo, mas aconteceu com milhares de projetos open source, em que a gente está trabalhando junto em comunidade para poder construir isso, né? E é bonito quando a gente fala lá, por exemplo, o Ubuntu, que é um sistema operacional Linux, né? Que derivado do Debian, cresce como um dos maiores distribuições Linux em termos de adoção, né? Da população em geral, dentro de uma filosofia, porque o Ubuntu é o nome de uma filosofia africana, sim, né? Que parte de um princípio, né? do sopro que nós somos. Veja que essa ideia de entendimento de comunidade, como é o caso do software livre, está muito alinhado com essa outra ética que a gente falou no comecinho do nosso papo, que não é essa ética da competição e de, se de 10 um der certo, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Exato, então... Eu não me importo com os outros 9. Exato. Eles não me interessam exato. mais. E essa colocação de que eles não me interessam mais tem um peso gigante que parece que não interessa, né? Você pode ver, você vai olhar uma série de TV, uma ficção sobre esse tema, o meu olho está naquele 1. Aquele 1 é o incrível, ele o cara... E aqueles 9, o que aconteceu com eles, né? Não interessa para esse sistema, para essa sociedade é porque eles não foram, que é o contrário do Ubuntu, né? Exato. Não tem como dar certo. A gente chegou aqui por causa disso. Exato. Porque não tem como isso dar certo, exato, bicho, no longo prazo. Exato. E a gente falando sobre inteligência artificial, a gente está automatizando essa lógica. Isso, a gente vai reproduzir isso e agora numa velocidade maior, uma facilidade, né, na palma da mão de poder exercer essa... E é uma tecnologia, eu acho que tem esse potencial e eu acho que ela está na boca de todo mundo, ela está no Fantástico, ela está na minha mãe de 60 anos perguntando, e esse negócio de inteligência artificial aí? Porque ela está ela gerou uma interface simplificada de linguagem natural e que ela está preocupando o médico, ela está preocupando o advogado, ela está preocupando o contador, ela está preocupando a costureira, né? E isso é o vilão que vai me destruir, naquela ideia de que não né? Mark Fisher, não existe como eu imaginar é mais fácil eu imaginar o fim do mundo do que o fim do modelo de produção do qual eu estou inserido, né? Isso é o meu fim ou isso vai ser meu parceiro? Você consegue hoje
obviamente estou perguntando a tua opinião, e eu não quero que tu faça exercício de futurologia, mas consegue pensar hoje o impacto disso, não na gente aqui que está inserindo a tecnologia, porque eu acho que a gente meio que já, como você falou, o trem partiu já. Mas lá na ponta, na costureira, no médico, como que isso vai mudar essa relação deles com tecnologia no futuro? Cara, eu acho que vai mudar. Como vai ser, eu acho que já parte um pouco dessa relação que a gente já tem, por exemplo, com o smartphone. Que a gente já carrega do lado, né? Então, antigamente a gente sabia os números de telefone dos nossos amigos de cabeça. Verdade. Eu não sei, às vezes eu paro para pensar o meu. Para dar alguém pede o número... Que era mesmo, deixa eu parar. Exato, porque a gente aprendeu a delegar para a tecnologia coisas que a gente muitas vezes tinha até orgulho de saber de cabeça. Né? A gente delegou para a calculadora coisas que antigamente a gente calculava com papel e lápis, sabe? E não é... não estou tentando olhar com romantismo para o passado, mas tentando analisar friamente. Uma tendência fácil de apontar é essa. De que a gente vai se acostumar que... para fazer tal atividade, eu tenho uma inteligência artificial generativa como copiloto das minhas atividades. Sim. Ou seja, vai chegar um ponto em que dizer, tá, mas você consegue passar uma semana sem usar o smartphone? Não, imagina, não consigo. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é pegar o telefone. Sim. Ou é a última coisa que eu faço quando vou dormir e a primeira que eu faço quando eu acordo. Mas em 2006 ele nem existia. Exato. Nem existia smartphone. Exato, então talvez... O iPhone começou com esse negócio de aplicativo em 2007. Exato. Como que você vivia antes disso? E hoje você não consegue viver sem Exato. smartphone? Então, pessoal, como o Dev, por exemplo, que tinha lá, em algum momento começou a ter o highlight lá da IDE dizendo, olha, essa sentença aqui não vai compilar. Né? Esse código tem um erro de sintaxe aqui. Você nem compilou e já tá... Cara, olha que maravilha isso. Agora, com a inteligência artificial, ele vai dizer, cara, existe 6 maneiras mais eficientes de produzir esse código. Clique aqui, troca esse código ruim que você acabou de escrever. Exatamente, cara. E como é que você não vai acostumar com isso? Sim. Então, assim, para mim, vamos lá, a projeção de futuro mais segura que eu posso fazer é essa. Isso acho que vai acontecer muito rápido. A gente vai se acostumar a delegar coisas para esse tipo de tecnologia que não necessariamente a gente precisaria deixar de ser apto a fazer. Delegar sabendo que você ainda talvez precise saber fazer essa atividade é uma coisa. Né? Agora, delegar para dizer, cara, ainda bem, nunca mais, isso aqui não... Aí você, de certa forma, pode não ter nada para colocar no lugar disso. Né? E o que faz, no caso das profissões, que alguns profissionais se tornem menos relevantes, né? Ou, naquilo que a gente estava conversando antes, em algum momento você vai dizer, tá, mas e agora? Tô só eu aqui, um espelho na parede aqui, eu tô olhando para ele... Não enxergo nada. Não gostei do que eu vi. Aí você, né? O Nietzsche fala, né? Quando você olha pro abismo, ele olha de volta para você. E aí você... Então a gente não tá preparado para trabalhar esse tipo de dilema, digamos assim, nas nossas vidas, porque também fomos educados a separar. Não, vida profissional, vida pessoal, não tem nada a ver. Então, cara, tem tudo a ver. Né? Sim. E então, aumentar a produtividade das pessoas, sei lá, que estão trabalhando em home office, tem uma relação direta com a saúde mental da pessoa que trabalha no home office. Sim. Né? Então, acho que eu prevejo esses 2 elementos acontecendo aqui. Né? A gente vai ter espaço para a gente poder desenvolver esse olhar. Talvez a gente não esteja preparado, não esteja projetando. Mas a gente vai se acostumar muito fácil, como a gente fazia com o celular, a delegar para a inteligência artificial um monte de coisa que antigamente a gente fazia. Às vezes até definir o que a gente vai jantar, né? Onde é que a gente vai ir, quais são as opções, para onde é que vai viajar, com quem são os amigos que precisa chamar para ir para uma festa. E daí você vai lembrar... Os lazy users que eles falam, né? A galera que tá pelo caminho mais curto. Exato. E daqui a pouco você vai lembrar dentro dessa brincadeira que, sei lá, uma semana depois da festa que você não convidou um amigo seu porque ele não usava redes sociais, entendeu? E aí ele não estava no banco de dados, né? Então, essa questão que você falou de não estar no banco de dados, para mim, é um dos pontos que eu gostaria de deixar, talvez, como principais do nosso papo, para a gente parar, pensar e refletir o que de valor na nossa vida hoje que não está no banco de dados. Porque isso não será automatizado. E se você deixar de levar esses elementos, você manter eles vivos, eles vão deixar de existir. E aí a memória de ancestrais, do pensamento, do conhecimento, que tem que ser passado de uma pessoa para outra, pode começar cada vez mais, né, a ser queimada as bibliotecas de Alexandria. Só que agora é um fogo invisível, né? Exato. Ele está sendo queimado num fogo invisível.
Fausto, fantástico o nosso papo. Mas a gente tem as demandas do tempo. Exato. Né? E para terminar, a gente tem uma tradição aqui para nos encaminhar para o fechamento. A gente tem uma tradição aqui no podcast que é a gente ver o pessoal da tecnologia, o desenvolvedor, para lá e para cá, sempre de mochila. Né? Então a gente criou a nossa mochila metafórica aqui, que é, eu queria saber o que você carrega na sua mochila que você podia entregar para a nossa audiência, que pode ser um filme, um livro, alguma coisa que possa estender um pouco mais o conhecimento deles sobre isso que a gente conversou, ou talvez você queira fazer algo que não tem nada a ver. Não, eu quero dar essa outra dica que não tem nada a ver, mas eu deixo para você olhar na sua mochila aí e ver o que você tem para entregar para nossa audiência. Legal, cara, bom convite. Eu vou deixar 2 dicas aqui que acho que estão super relacionadas com o tema, né? O primeiro é recomendar a pessoa e o trabalho da Joy Bolamwini, que eu acho super, super importante como protagonista do ponto de vista do uso da inteligência artificial e os impactos do recorte racial a partir da inteligência artificial. Então, a Joy Bolamwini é do MIT Media Lab e ela desenvolveu o trabalho que pautou o documentário Coded Bias, né, que está na Netflix. Nossa. Então fica essa dica para as pessoas assistirem ao documentário. E no documentário aparece a Cathy O'Neil, que é a autora do livro Weapons of Math Destruction, né, que no português, mal traduzido aqui por mim, seria Armas de Destruição em Matemática, né, mas que explora muito, de maneira muito importante os desafios dessa visão limitada que a inteligência artificial tem sobre o mundo a partir de um contexto no qual essa visão limitada está pautando toda a visão de mundo que a gente tem. Né? Então, fica então dica, né? Weapons of Math Destruction da Cathy O'Neil e o Coded Bias da Joy Bolamwini aí como dica para bota na mochila aí que vale a pena carregar. Vamos botar isso na mochila. E Fausto, queria te agradecer demais pela sua vinda, pela disponibilidade de ter conseguido falar com a gente. Estou muito feliz. E eu queria que você deixasse uma forma da galera se conectar com você, porque eu sei que esses papos sempre geram outras possibilidades da galera querer saber mais. Pô, eu gostei muito daquilo que você falou. Vocês nem falaram direito de blockchain. Você me prometeu que ia falar de blockchain, quero falar sobre isso. Dá um contato aí pra galera te achar na internet. Tá joia. Fica esse convite pra quem quiser aí seguir o papo. Fausto Vanin aí, praticamente todas as redes lá. Tô no LinkedIn, tô no Instagram, então, que tô no Facebook ainda, né? Se alguém quiser usar, né? Eu não apareço muito por lá, mas enfim, eu uso essas plataformas, apesar de todo o cuidado que a gente tem que ter com esse olhar, mas eu tô disponível lá, é só chamar, vai ser um prazer aí estender o papo aí com a galera que se sentir chamada aí pra avançar no assunto. Vai ser bom falar de blockchain aí com quem quiser também, que eu tô ligado nesse assunto. Que legal, muito bacana. E para você que acompanhou a gente até aqui, vale lembrar que nós estamos em todas as plataformas de podcast, você pode nos adicionar no seu agregador, nos seguir no Spotify, e nós temos também o nosso canal no YouTube, onde você acompanha esse papo aqui por vídeo e também os nossos cortes, que é aquele pílulas ideais para você mandar para o seu colega de trabalho, para alguém da sua família, para mostrar, olha só que bacana esse podcast e seguir nessa jornada com a gente. E, obviamente, eu espero vocês no nosso próximo episódio. Valeu, até a próxima! Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.